Glória a Deus. Bem forte para Jesus. Glória a Deus. Que alegria, querido, estar nessa casa, onde é a nossa casa também, aqui no interior de São Paulo. Pastor Valmir, a pastora Michele, toda a família, toda a casa Betel. Que alegria. Minha esposa está aqui comigo. Como o pastor falou, nós estamos de férias. Não existe uma coisa melhor de férias de pastor do que pregar. Quando fala de férias, nós tivemos uma semana, uma igreja nos abençoou. Vocês conhecem a pastora Genoveva, toda a igreja Ceifa. Nos deu uma semana em Caldas Novas. Mas não tem como de não falar de Jesus para alguém. Uma moça de uma loja no hotel que nós estava lá, a minha nora, a Paula, estava nós e a família. A Paula falou de Jesus para aquela moça. Aquela moça hoje mandou uma ligação: pastor, o senhor orou junto com a sua nora por mim? Já tem 3 dias que eu não tomei mais remédio de depressão, estou dormindo em paz. E eu quero encontrar uma igreja. E lá em Caldas Novas, como nós moramos, são muitos anos, no estado de Goiás, eu tomei café com um menino, que eu conheci ele com 10 anos de idade. Hoje ele está em uma igreja, o pai dele continua na IPDA, quem não sabe o que é IPDA, Igreja Pentecostal Deus e Amor. E aquele menino começou um trabalho com a nossa mesma visão, lá em Caldas Novas. E eu falei com o pai dele mandou uma telefone, ligou para mim, ele, o Oziel, e eu fui tomar um café junto com ele, com o pastor Lucas, e ele falou das dificuldades ali, nós já batemos um papo, ajudamos ele em alguns pontos, e aquela menina, ele entrou em contato com aquela menina, e agora à noite aquela menina está congregando lá naquela igreja já, se encontrou. Então, querido, e eu achei muito bonita essa frase, né? 2025 é o ano da intensidade, amar e servir manifestando Jesus. Aonde você passa, você manifesta Jesus. Amém? Estou há 34 anos casado com a mesma mulher, a minha esposa, a pastora Geni. Amém? Temos 2 filhos lindos, o Lucas e o Mateus, também casados. O Lucas, filho espiritual, a pastora Paula, filho espiritual da pastora Michele, que de São José do Rio Preto, onde eles tomaram conta da igreja. Já tem 4 anos que eles pastoreiam, e é uma alegria dizer que a igreja está muito melhor do que comigo, entendeu? Uma igreja linda, crescente, em avanço, e o pastor Mateus, a Maiele, estão também avançando, crescendo, junto com o pastor Luiz Carlos, da Multivida, e o crescimento. E hoje nós temos 2 netos, a Maria Lívia, temos também o João Pedro. A Maria Lívia tem 5 anos, e ela subiu no podograma mais alto lá do Rio Quente, e ela desceu comigo, que tobogã alto, e ela desceu comigo e falou: mamãe, eu desci com o vovô, e eu desci primeiro, aí eu afundei, meu vovô chegou e me tirou da água. Aquilo que eu não fiz com os filhos, Deus está me dando uma liberdade de fazer com os netos. E neto é muito bom, a gente não estraga, a gente custa o neto que não custou com os filhos. Quem é já avô aí, levanta a mão para o céu. Não é avô babão, é avô com excelência. Não é verdade? Amém? Querido, uma alegria, nós estamos lá no Maranhão. Quem já foi no Maranhão, levanta a mão para o céu. Muita gente, só o Vinícius que não foi. Só o Vinícius que não foi. Querido, uma alegria, nós estamos lá, 2021, nós chegamos lá, eu e minha esposa, a pastora Geni, de mudança para o Maranhão. Vargem Grande já foi a cidade mais pobre do Brasil, uma cidade, a base salarial hoje de Vargem Grande ainda é R$396 por mês. Nós compramos uma área lá, e que me chamou a atenção, que eu chamei as crianças, os adolescentes, falei assim: ó, nós compramos uma área, nós vamos pagar 15 mil por mês, durante 60 parcelas, para não dizer 5 anos. E o menino falou assim, uma menina, ela falou assim, a Emanuela: eu ganho R$300, pastor, trabalhando todos os dias numa casa de uma família, R$300 por mês. Ela falou: a metade do que eu ganho já está comprometido com as parcelas, eu vou pagar R$150 para ajudar a pagar. Então, querido, é a realidade. Deus tem feito coisas grandes. Como assim?
Um pedreiro ganhava R$300 por semana. Eu estou falando pedreiro, por semana. O projeto Terra Nobre, nós começamos a olhar, nós hoje com mais de 1.500 pessoas, entre o interior e a cidade, mas as pessoas continuando vivendo uma vida de miséria. E nós já entrando no 3º ano, eu conversando com a minha esposa, digo, as pessoas aceitam Jesus. Vargem Grande não pode ser uma África, as pessoas continuarem na miséria. Menina chegar na nossa casa, entrar no banheiro, sair e dizer assim, pastora, como é que usa o banheiro? Porque na casa dela nunca teve um banheiro. Como é o banheiro nos interior do Maranhão? A pessoa fala assim, escolhe ou à direita ou à esquerda, é no fundo do quintal. A pessoa escolher o banheiro é fácil, o difícil é escolher o papel higiênico, porque o papel higiênico lá é verde. Se você escolher um papel higiênico errado, você sofre. Quem está entendendo aí, levantando para o céu. É uma realidade. E a gente olha que parece que não é Brasil. E a gente começou a orar. Quem foi em 2021 em Vargem Grande, com o pastor Valmir e uma equipe, chega lá a ver a diferença. Aquela cidade escura, pastor Valmir, não é mais. Toda a lâmpada da cidade é LED hoje. Aquela avenida feia, que era a avenida do centro da cidade, hoje está toda iluminada, é outra cidade. Até o cemitério ficou bonito. Não? O cemitério era todo quebrado. Mudou o cemitério da cidade. A entrada da cidade era um lixão. Os flamenguistas tomavam conta da entrada da cidade, os urubu. Não? O que aconteceu? O prefeito mandou limpar, está fazendo uma creche, que vai ser tempo integral, está fazendo um centro esportivo, e todos os flamenguistas que voam, estão indo embora de Vargem Grande. Os flamenguistas que andam, que não voam, todos nós queremos para Jesus, porque lá no Maranhão, querido, o que tem de flamenguista, não é brincadeira, sério. É uma coisa séria, como se fosse quase uma religião. E o que é que a gente faz para ganhar os flamenguistas? Quando ele ganha, diz assim, e aí, como é que está o Mengão? Aí o cara, o Mengão está bem. Eu não torço para o Flamengo, eu torço para o time que anda do Flamengo, mas eu tenho que ganhar os flamenguistas. Quem está entendendo? Eu já falei, se todos os flamenguistas aceitar Jesus, eu vou torcer para o Flamengo 1 minuto. Aí depois eu volto a torcer para o meu time, que meu time é o Fluminense, nunca chega longe, mas sofrimento, mas a gente torce, amém? E nós chegamos em 2021, temos 4 anos e meio morando em Vargem Grande, aquela cidade, aonde era conhecido pela pobreza. Deus tem feito coisas grandes, levado grandes homens de Deus para profetizar. Pastor Geto, ele deu uma palavra, ele falou assim, Antônio, Deus está mudando o ambiente, e mudando a cidade, a região de Vargem Grande, Deus está transformando, e para Deus transformar, Ele vai mudar o que? A geografia. Existia um interior chamado Rebentado, pensa de um povo rebentado, acabou rebentado, o povo foi embora do Rebentado, foram para Vargem Grande. Existia um interior chamado Lagoa, um povo muito pobre. Daquele local do Lagoa, a Elane se converteu, uma menina. O projeto hoje está pagando a faculdade para aquela menina, ela está fazendo pedagogia. Hoje ela faz parte direto do projeto. E aí o projeto começou o quê? As meninas lembram quando vocês levaram daqui de Novo Horizonte, aquelas roupas de dança. Hoje aquelas meninas dançam na igreja, hoje nós temos 4 equipes de dança, de crianças e adolescentes. O que você deixa lá foi profecia, aquelas roupas de dança. Uma menina que falou assim, eu não quero isso, eu nunca vou dançar, não quero nada. Hoje é a líder de dança. Mora lá do interior, ela ganhou 4 meninas para Jesus lá no Saco do Jerônimo, o interior. Ela começou através de uma célula na escola onde ela estuda. Querido, um milagre tão grande Deus está fazendo.
E nós vamos ver um vídeo, as mulheres trabalhando no corte de costura, mulheres que nunca estavam na frente de uma máquina de costura, aprenderam a costurar, e agora não está mais dependendo do Bolsa Fome, do Bolsa Miséria, porque o Bolsa Miséria faz o quê? As pessoas ficam presas naquilo. Não, eu ganho 600 reais, aí não faz mais nada. Então, quebrando a mentalidade, o projeto fez o quê? Começou a mudar o ambiente. Nós também começamos a construção de casa. Nós não, os moradores, a gente leva o material, o próprio morador vai suando para sentir o prazer de construir. O pedreiro, aquele que ganhava 300 reais por semana, nós quase dobramos o valor. Teve gente na cidade que achou ruim, porque aumentou a economia da cidade. Nós hoje pagamos 500 reais para um pedreiro durante uma semana. Ele passou a ganhar o quê? 2.000 reais por mês. O que aconteceu na cidade? Os pedreiros começaram a ganhar mais, porque o projeto começou a investir. Aonde chega Cristo, a pessoa não pode continuar na miséria. E nós temos declarado que daqui a 3, ou máximo 5 anos, pastor Valmir, o projeto Terra Nobre vai declarar para o Brasil inteiro, dizer assim: queremos agradecer o Brasil inteiro, as igrejas que investiram no Maranhão, porque agora o Maranhão vai investir em outra região do Brasil, em outra nação. Isso pode glorificar o nome de Jesus. Nós vamos assistir o vídeo, as mulheres costurando. Pode colocar o vídeo das costureiras já. Sai a pastora Sandra, que foi ensinar o corte lá de Sertãozinho. Olha as bolsas. Já está melhor do que a Vitor Hugo, viu, querido? Olha aí, ó. Elas nunca tinham ficado diante de uma máquina de costura e aprenderam a costurar. Pode glorificar o nome de Jesus? Pode colocar o vídeo número 2, não? Sobre os projetos nos interior, onde não tinha igreja, e hoje as igrejas, as pessoas estão sendo alcançadas pela célula. Bem forte para Jesus. Querido milagre, o projeto já construiu 5 casas, não? Mudando a mentalidade. Aquela casa verde que vocês viram ali, da irmã Nonata, ela foi expulsa. Ela morava 42 anos no interior chamado Covão. Você já medita pelo nome, pastor Valmir, Covão. E quem levou nós para conhecer aquele interior foi um pessoal de uma funerária.
pessoal da funerária leva nós para conhecer o Covão, aonde uma mulher morreu de fome. Aquela mulher, o filho dela pegava os valores, ela, uma senhora de idade, morreu declarado de fome, porque não tinha o que comer. O Covão, uma miséria terrível. A irmã Nonata, nós falamos, vamos limpar o terreno da senhora para começar a construir a casa. O pessoal lá, parente dela, falou, você não pode construir a casa aqui, você vai querer o nosso terreno. Expulsaram ela. Ela tinha 16 hectares documentado e não morava no terreno dela. Olha a mentalidade. Quando aconteceu isso, pastor, eu tenho 16 hectares, mas como é que a senhora tem 16 hectares e vive 42 anos de favor na terra dos outros? Fomos olhar o terreno. Ela andava 9,5 km a pé, lá do Covão, lá para o asfalto, para ir para o culto no domingo. Hoje, uma hora dessa, estão lá na igreja lá. Agora o terreno dela ficou só 2,5 km para o asfalto, bem mais perto. Querido, você vê a plantação que naquela terra onde nós construímos a casa, por semana ela está tirando a média de R$370 vendendo cebolinha e coentro. Você acredita que a cebolinha e o coentro que nós comemos em Vargem Grande vem da onde? Vem do Ceará. Hoje, a irmã Nonata e o esposo dela, o irmão Francisco, está plantando cebolinha e coentro, não dá conta nem de chegar na cidade, vende tudo. Agora, para a glória de Deus, um pastor, o Reginaldo, do interior aqui de São Paulo, próximo ao Paraná, ele tem uma empresa de máquina agrícola. Ele vai no mês de setembro olhar a terra que ele quer atuar, máquina para o projeto, para ver o que é que precisa para derribar, para começar a fazer um cinturão verde de plantação no Maranhão. Então vai sair da miséria e vai ser conhecido Vargem Grande, o lugar que planta e colhe. O Maranhão, essa bandeira, tem tudo a ver. Quando olha para essa bandeira, a gente lembra de quê? Dos Estados Unidos, da América, não? Já é abençoado já pela bandeira, mas a mentalidade, querido, de uma pobreza, não, o meu avô era pobre, a minha avó era pobre, meu bisavô, eu também sou pobre. Então a mentalidade, a pobreza não está no braço, a pobreza está na mente. Eu não dou conta, eu nasci pobre. Então, e o evangelho onde chega, tem que mudar o quê? A mentalidade, da pobreza para a riqueza em Deus. Mas para isso, querido, quando o pastor Vamos começou a orar aqui e repetiu essa canção, eu peguei a bandeira do Maranhão e comecei a orar também, porque na hora que eu estava orando, eu estava sentindo que cadeias estão sendo quebradas no Maranhão e no Brasil. Lugar profético, palavras são sentença, barreiras foram quebradas, cadeia foi quebrada hoje sobre a nossa nação. Quem crê, levanta a mão e dá um glória a Deus bem forte. É palavra profética liberada neste lugar. Glória a Deus. Agora em janeiro, você que é pai, mãe, avós, invista no teu filho, porque a paixão, essa igreja começou como? Uma igreja missionária. O pastor Valmir contou um pouco da história, quando começou no Bambu, um médico pregando para as crianças. Pastor Mateus está em uma igreja missionária, e eu era um cara ferido por causa de missão. Pensa num cara doente de missão, era eu. Por quê? Eu preguei na França, eu preguei na Iugoslávia antes da guerra. Meu passaporte já estava para Sri Lanka, lá para a Índia, apaixonado por missão. Mas o que eu vi, o que é missão? Ir e abandonar o povo. Eu via muito missão. Jesus transforma, fazia grandes movimentos e deixava o povo para trás. A nossa igreja em Rio Preto investiu no menino durante 4 anos, tirando da boca, para aquele menino estar em Curitiba, em uma base missionária. Aquele menino, na primeira oportunidade, ele falou assim: tchau, nos deixou e abandonou tudo aquilo que falava em missão. E você é refém daquilo que você fala no altar, ou em qualquer lugar.
Eu falava sempre assim, continuo falando. A tua maior dor vai ser o teu grande ministério. A minha maior dor era a missão. O que aconteceu? 2021, já estou em Vargem Grande com a minha esposa. Pastor Geto chega lá no Impacto e fala assim: Antônio, aqui não tem nada de conferência, cara. Deus te colocou num campo missionário. Você está em uma missão. Eu lembrei de Jeremias na hora. Eu falei assim: Deus me enganou. Eu falei sério, Deus me enganou. Era o que eu não queria, e Deus me colocou no campo missionário. Aí eu lembrei do Paralama do Sucesso. Quem é de 80 lembra. Caí de gaiato no navio. Caí de gaiato no navio. E agora estou dentro do navio, e não tem como desistir. Querido, ano passado eu preguei numa igreja para mais de 2.000 pessoas. Quando eu cheguei lá numa igreja, lá em Santa Catarina, Rio do Sul, quando eu cheguei à tarde para tomar um café com aqueles pastores, me deu medo. Sabe o que, pastor? Estava todo mundo sentado numa mesa, mais de 30 pessoas, notebook, tudo assim preparado. Pastor, nós estamos aqui para ouvir só o senhor falar de missão. Qual é o segredo de missão? Eu falei: Jesus, e agora? Aí o Senhor falou assim: só fala de paixão e de amor por alma. Eu comecei a falar de paixão e amor por alma. Aqueles homens doutores começaram a chorar. Eu falei assim: é só o que nós estamos precisando. Nós temos tudo. A nossa igreja é uma igreja rica. Nós não conseguimos avançar, nós não conseguimos fazer nada. Eu digo: vocês têm que encontrar uma vargem grande dentro do Rio do Sul. Vocês têm uma vargem grande aqui. Querido, quando eu olho essa igreja, o pastor Valmir coloca vocês na rua, na cidade, limpando, alcançando algo. Quando vocês estão limpando a cidade, não é só o mundo físico, não, é o mundo espiritual sendo liberado. Aonde você trabalha, quando nós saímos daqui, uma frase da igreja da cidade, e nós colocamos também no nosso prédio: quando você sai desse lugar, você está indo para o teu campo missionário, que é a tua casa, é a tua família, é o teu trabalho, é onde você estiver, é o teu campo missionário. Qual é o melhor dia da semana? Qual é o melhor dia da semana? Fala aí, pelo amor de Deus, qual é o melhor dia da semana, menino? Sábado, adventista. Qual é o melhor dia da semana? Domingo. É os que não gostam de trabalhar, fica só dormindo no domingo. O melhor dia da semana é segunda-feira. Ei, eu estou indo trabalhar, animado. Você chega amanhã e fala assim: patrão, eu estou animado, eu quero trabalhar. O patrão vai dizer assim: o que foi que aconteceu com você? Eu estive na igreja Betel, Batista Betel, eu quero trabalhar, eu estou animado. O teu patrão vai aumentar até seu salário, vai querer ir para a tua célula, vai querer conhecer essa igreja. Cara, acordar segunda-feira e dizer: estou indo para o trampo, aí coloca aquela carinha, né, de desânimo. Segunda-feira é o melhor dia para quem sabe para onde vai. É o pior dia você acordar segunda-feira, olhar e falar assim: para onde eu vou agora? Eu não tenho um lugar para trabalhar. É o pior dia, é quando você acorda segunda-feira e não sabe para onde vai. Quem sabe para onde vai amanhã? Quem sabe? Levanta a mão. Eu levanto até o pé. Não, querido, só animado. De segunda-feira é o melhor dia você acordar: graças a Deus que eu sei para onde eu vou trabalhar. Tudo muda, querido. É a melhor semana sua. Quem entendeu, levanta a mão para o céu. Coloca aí o vídeo aí rápido. Meu Deus, pastor, está aqui igual o Marílio. Coloca o vídeo aí da escola de missões, para você enviar o teu filho ou o teu neto, junto com o pastor Valmir, entendeu? Já quero profetizar a pastora Michele também, o Vinícius também, aí vai a família inteira. Coloca aí, em nome de Jesus. Estamos muito animados em repartir com vocês aquilo que o Espírito Santo vem queimando dentro de nós.
Com muita alegria, anunciamos a segunda edição da Escola de Missões Terra Nobre, Amando até a Última Pessoa, nos dias 12 a 17 de janeiro, como cumprimento de palavras proféticas que foram liberadas e de sonhos de passar um legado para a próxima geração. Serão 3 dias de ativação profética e mover do sobrenatural. 3 dias de envio em campo, vivendo uma experiência missionária única e impactante. Nós estamos nos últimos dias, que antecede o tempo da volta. O Espírito Santo está levantando uma nova geração incendiada, que não quer somente conhecer o avivamento da história, mas deseja fazer parte do que Deus está derramando sobre os 4 cantos dessa terra. E se você não quer ficar de fora do que Deus está fazendo, mas deseja fazer parte da geração que protagonizará o avivamento, salve essa data, realize a sua inscrição e venha para a Escola de Missões Terra Nobre, Amando até a Última Pessoa, em Vargem Grande, a cidade do propósito de Deus, aqui no estado do Maranhão. Bem forte para Jesus. Olha, qual a ideia da escola? Jovens, adolescentes chegam lá, na segunda-feira começa a escola, uma semana. Segunda, terça e quarta vão estar no Rancho da Natureza. Rancho da Natureza é o local dos pastores do açaí, como fossem os pastores do bambu aqui de Joqueirópolis. E aqueles 3 dias, o que? Libertação, cura, busca do Espírito Santo, entender o que é uma missão, ser apaixonado pela cidade. Vocês viram todo mundo ali com a bandeira. Todos os participantes da escola ganham a bandeira da sua própria cidade, para ele voltar de lá apaixonado pela igreja local e pela cidade, para ganhar a cidade dele. Ele vinha porque todo momento que ele é ministrado, e tem um momento lá que toca uma trombeta, ninguém sabe o horário. Muitas vezes ela toca 2:30 da manhã. O menino já está acordando, quando toca a trombeta tem que levantar e ir lá para o lugar da oração. E aí não tem horário para parar a oração. Voltar apaixonado pelo secreto e por Jesus. Depois daqueles 3 dias, aí sai para o campo missionário, indo para aqueles interior, comendo lá naquele interior, você viu o local, as casas, dormindo lá. Teve alguns meninos, filho de papaizinho do Paraná, do Rio Grande do Sul, que levaram lenço, para ficar só molhando assim, só passando assim devagarzinho, porque tinha medo de tomar banho naquelas águas dos brejos. Voltaram apaixonados, pai e a mãe ligaram: meus filhos mudou, não estou nem preocupando mais com Coca-Cola. Entenderam que são milionários e valorizando a família. Muitas vezes o teu filho, a tua filha precisa mudar a mentalidade, chegar e ver uma realidade dentro do Brasil, para dizer assim: eu preciso valorizar a minha igreja, valorizar a cidade que eu moro. Então a escola de missões vai ser em janeiro, nas férias, para o jovem vir, voltar incendiado e apaixonado por Jesus e pela cidade. Quem entendeu, fala amém. Abra aí a sua Bíblia, bem forte para Jesus. Dai glória a Deus. Eu gostei desse negócio, né? O pastor Eibe fala assim: nada se cria, tudo se copia. Eu vou copiar esse negócio. Quando bate assim, né? Quando fala abrir a Bíblia, alegria aí, batendo palma. Mateus capítulo 14, 23 ao 29. Nós vamos falar o tema. Você que vai notar que muitas vezes essa palavra vai fluir lá na tua célula. Igreja rompendo o limite. Mas quando eu falo igreja rompendo o limite, eu não quero falar só a igreja física. Eu quero falar rompendo o limite a nossa pessoa. Nós precisamos romper limite em algumas áreas da nossa vida, nosso trabalho, a nossa empresa, aonde você está vivendo. Tem alguns limites que precisam ser rompidos.
Tem pessoas que param no tempo assim, eu não consigo mais nada. Aí para e foi o que não rompe limite. Então, a igreja rompendo limite. Mateus capítulo 14, versículo 23 diz assim: e tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, e uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. E o discípulo, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram: é um fantasma. Tomado pelo medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande eu ir vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Amém? Querido, não tem como romper limite, primeiro, se não olhar para Jesus. Pedro fala assim: se é o Senhor mesmo, manda eu ir até com o Senhor, andando sobre as águas. Como é que eu vou romper limite, se eu não olhar para aquele que morreu na cruz por mim? Não posso romper limite, a igreja não vai romper limite, você não vai romper limite, se não estiver olhando para o alvo que é Jesus. Que quando você olha para o alvo que é Jesus, o limite, as dificuldades para você, você vai saltar, você vai alcançar algo, porque você está olhando para aquele que deu exemplo, que disse assim: no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, que eu venci. Se ele falou isso, é garantindo que eu e você venceria para romper limite. Olhando isso, você não vai romper limite se você também não tiver coragem. O limite também é através da fé. Não é o medo que te domina, mas é a fé que está dentro de você que vai determinar onde você vai chegar. Porque muitas vezes, querido, o medo ele nos paralisa. O medo nos diz assim: eu não vou conseguir. Mas quando você olha e diz assim: não, maior é aquele que está conosco. Através da fé, você rompe as barreiras e acredita naquilo que o Senhor já tem falado no teu coração. Rompendo o limite, querido, o verdadeiro cristão, ele não é guiado pelo medo, mas sim pela beleza da fé em Cristo, naquilo que você se torna. Temos que ter uma decisão, a coragem de dizer assim: tudo eu posso naquele que nos fortalece. Porque muitas vezes, querido, nós falamos frase, mas não vivemos a prática do Evangelho. Pastor Domingos sendo entrevistado, Domingos Jardim, da Bíblia de Marília, vocês conhecem, e uma pessoa fez uma pergunta a ele: qual era a maior paixão dele? E ele falou assim: a minha maior paixão é viver a prática do Evangelho e amar as pessoas. Querido, a prática do Evangelho, porque tem muitas pessoas que pregam, mas não vivem o que prega. Você, repetindo aquilo que eu falei já aqui nesse altar, você é refém daquilo que você fala. A prática, ela não é, querida, a teoria, porque a teoria, tudo é fácil na teoria, mas quando você vive na prática, você está vivendo naquilo que Jesus fez. Jesus não só pregou, vocês sabem, Jesus mostrou manifestando a prática do reino de Deus aqui na terra. E para romper limite, querido, nós precisamos viver o que? A prática do Evangelho. E a prática do Evangelho, querido, ela não é dentro de um prédio igual nós estamos aqui, nós sabemos.
é aonde nós estamos. Quem é o nosso próximo? Jesus contou muito certo o samaritano. Quem é o seu próximo? Em cada momento, aonde você estiver, você tem o seu próximo. E quando você olha a prática do Evangelho, você vê quantas pessoas necessitadas de um abraço ou de uma pergunta. Como é que você está? Tem muita gente, querido, que quando você faz uma pergunta, a pessoa já desmancha, porque muitas vezes é aquilo que a pessoa quer saber como é que está. Eu vi muitas pessoas vão para o campo missionário e volta arrebentado ou estourado. Hoje eu sei por quê, pastor Valmir. Porque tem momento que você está no campo missionário e você sente uma solidão. Solidão de longe da família que você construiu há tantos anos. E depois você vê o quê? Longe também de amigos tão próximos. Isso deixa a gente longe. Isso é terrível. E é nessa hora, querido, se você não for para o secreto, você perde tudo. Primeiro, querido, romper limite, você precisa ter tempo no secreto. Abre aí a sua Bíblia, em Marcos capítulo 1, versículo 35. Jesus deixou uma multidão. Tem pessoa, pastor Mateus, pastor Valmir, todos nós estamos aqui. Tem um monte de gente se perdendo por causa da multidão. Essa igreja tem rompido e vai continuar rompendo, porque muitas vezes o pastor Valmir, a pastora Michele, deixa a multidão, vira as costas para a multidão, mas está no secreto onde ninguém vê, está na sarça. Moisés deixava as ovelhas, mas ele ficava de costas, ele estava de frente para o altar. Jesus deixou a multidão, e tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus sabia, para romper limite, ele precisava estar no secreto. Você tem um dia, querido, muito cheio de tantas coisas, as horas, o dia passa rápido, e o que é que nós temos que fazer? Acordar, for possível, mais cedo, para ter tempo secreto. Tem muita gente que acorda às 5 horas da manhã para ir para uma academia. É certo, eu já faço isso também junto com a minha esposa, não? Porque nós queremos chegar aos 120 anos igual Moisés subindo no monte. Mas se você vai para a academia às 5 horas da manhã, ou qualquer hora que for, você tem que ter tempo também para o secreto com o Pai, para você romper limite. Quando nós olhamos isso, querido, segundo, para romper limite, você precisa de coragem. Diga assim: precisa de coragem. Querido, quantas pessoas que já perderam tantas coisas porque não tem coragem. O que é que Jesus falou? Tenha coragem. Foi a primeira palavra quando os discípulos estavam assustados. Ele falou assim: tenha coragem. Quantas pessoas começaram algo, mas falta de coragem, abandonaram, desistiram de tudo por falta de coragem. Nada é fácil para nós, mas nada é impossível para aquele que crê. Guarda isso. Nada é fácil, mas nada é impossível para aquele que crê, porque a Bíblia nos fala, Jesus fala, aquele que crê, tudo é possível ao que crê. Então, se você crê, precisa de coragem, porque se você tem coragem, você não vai deixar o medo te paralisar. Abre a tua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Olha o conselho de um homem corajoso, de tantas dificuldades que Paulo passou, que ele diz para Timóteo: porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, de equilíbrio. Quem tem esse espírito aí de coragem, levanta a mão e dá um glória a Deus bem forte. É esse espírito que está dentro de nós, é de coragem. Existe dificuldade? Existe. Querido, quando a gente olha da grandeza que Deus está fazendo nessa cidade, em olhar aquele prédio que está sendo construído para a glória do nome de Jesus, vocês fazem parte.
mas precisa de coragem. Eu estava aqui contando de manhã, os meninos preparam o vídeo aí da casa, para a gente passar. Eu coloquei a mão, eu estava no ano passado em maio, igual o pastor Valmir fez os 40 dias, quando o pastor Valmir estava nos 40 dias, vocês olham, que olhava assim, parecia que via só a camisa balançando em cima do altar, né? Estava só, vamos dizer, só a tabinha fina. Querido, eu pesava 78, quando eu terminei o jejum, eu estava com 62. As pessoas me encontravam na cidade e falavam: pastor, o senhor está doente. Uns falavam: parece que o pastor Antônio está com câncer, está magro. O tempo passou, querido, e eu coloquei a mão naquela casa que está sendo construída, uma casa sem dinheiro. Diga assim: construir casa sem dinheiro. Aquele prédio está sendo construído, para a glória de Deus, é sem dinheiro, mas tem uma promessa. Onde tem promessa, cumpre. Pode colocar aí o vídeo da casa. Eu coloquei a mão nessa casa, falei: Jesus, eu estou com medo dessa casa. E o Senhor falou assim: é eu que estou construindo essa casa. Aí é o quarto do Espírito Santo. Tem um quarto que é do Espírito Santo. Aí a varanda da casa. Demora até passar na varanda da casa. Tem 28 metros de comprimento, 3 metros e meio de largura. Olha a sala da casa. Um dos quartos, hein? Pastor Domingo esteve lá agora mês passado, falou assim: Antônio, você e a pastora Geni são doidos. Você não construiu a casa para vocês, vocês construíram a casa para o Brasil. E o profeta, ele olhou e falou assim para mim: pastor, estou vendo uma casa muito grande aqui. Você está vendo? Eu digo: rapaz, não estou vendo nada. Eu estou vendo uma casa, o Brasil inteiro vai vir ver uma casa construída sem dinheiro, com excelência. E as ferragens, eu é que vou dar. Todas as ferragens. Uma semana depois, o pastor Domingo me liga e fala assim: pastor, o senhor vai começar a construir as casas para os pobres? Vou. Você já leu na Bíblia que quem dá para os pobres empresta para Deus, não deve nada a ninguém? E a sua casa? Eu digo: pastor, não sei quando é que eu vou fazer. O Jeto falou que você tem um terreno. De tenho. Faz o projeto da casa. Guarda isso, querido. Não precisa de dinheiro, precisa de projeto. Deus nunca vai liberar recursos se você não tem projeto. Quando eu fiz o projeto, mandei para o pastor Domingo, ele falou assim: todos os tijolos, eu e a pastora Rosângela estamos doando 18 mil tijolos aquela casa tem. Querido, um milagre. 13.300 telhas tem aquela casa. Um homem maçom, dono da casa que eu moro, mandou encostar um caminhão com 10 mil telhas. Eu liguei para ele: seu Otto, eu não estou pedindo. Ele falou assim: Deus mandou eu entregar as telhas, pastor. Quando Deus faz, querido, porque tem projeto. A pergunta é, nesta noite, rompendo limite: qual é o teu projeto para ainda esse ano? O projeto da multiplicação da tua célula. Lembra quando você já marchava declarando: esse bairro aqui todo mundo vai ser salvo? Você saía da sua célula e dizia assim: nós vamos romper, nós vamos crescer. Essa paixão nunca pode faltar na nossa vida, porque quando você projeta, querido, acontece. Terceiro, já para nós encerrar, querido, para nós romper limite, querido. Terceiro, você precisa, não é abandonar, é pular do barco. Quando você pula do barco, você vai ao encontro de Jesus e das pessoas. Aquele homem, Pedro, ele não abandonou o barco, ele pulou do barco e foi ao encontro de Jesus. Quando você pula do barco, você vai ao encontro de Jesus. O que acontece? Você alcança também pessoas. Tem pessoa que abandona o barco,
abandona a igreja de qualquer jeito. Não, e não dá mais para mim. Querido, é na maior dificuldade é que você rompe as dificuldades. O limite é no meio das dificuldades que você salta. Mas você tem que pisar o pé para que a água venha parar. Abre aí a tua Bíblia e marque esse versículo. Josué capítulo 3, versículo 13. Para mim, querido, quando você toma essa decisão, porque o sacerdote, o pastor e a pastora dessa igreja simbolizam o sacerdote da casa. Eles pisam, a água para. É a hora da igreja atravessar o Jordão. Olha o que diz: quanto às plantas dos pés do pastor Valmir, da pastora Michele e o sacerdote, que leva a arca do Senhor seu Deus, o Senhor de toda a terra, tocar nas águas do Jordão, elas serão cortadas, a saber, e as águas que vêm de cima se amontoarão. Em outra tradução, se tornarão parede. A hora que pisa na lama, quando pisa na lama, a água vai parar, que vinha descendo na época do inverno. Ei, querido, é a hora de atravessar no meio das dificuldades. Mas para isso, precisa tomar uma decisão. Quem tem mais de 50 anos igual eu, levanta a mão para o céu. Projeta aí, querido. Projeta para mim aí. Josué 13, versículo 1. É um versículo que eu não quero que Deus fale para mim. O que falou para Josué? Josué 13, 1. Josué já era bem idoso, e o Senhor disse: você já é bem idoso, e ainda ficou muita terra para ser conquistada. Tinha muita terra para ser conquistada, e Josué perdeu tempo. Você que tem 50 anos, ou menos de 50 anos, não perca a oportunidade, avança. É hora de nós romper limite. Quem crê, levanta a mão para o céu.